Você já se perguntou por que a luta contra o desejo sexual é tão intensa? Por que ele sempre volta, mesmo depois de orações, promessas, jejum, conhecimento, vergonha e culpa? O que há por trás dessa força silenciosa, que se esconde nas dobras da mente e parece sempre querer mais? Talvez você tenha acreditado que essa batalha era só sua, que era só sobre carne. Mas e se o desejo sexual não for apenas um impulso físico, e sim um teste espiritual disfarçado de instinto? E se cada tentação que você enfrenta não for apenas sobre prazer, mas sobre governo, sobre preparação, sobre um ensaio invisível para um reino que ainda não se revelou? Carl Jung disse: aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. Mas há um estágio ainda mais profundo: aquele que olha para dentro e encara o próprio desejo, desperta para a guerra. Porque o que você pensa que é apenas uma fantasia, pode ser a simulação de uma guerra que define o seu espírito. Neste vídeo, você vai entender o que seu desejo sexual revela sobre sua alma, como ele foi usado por séculos como rito de iniciação espiritual, e por que dominá-lo não é o fim, mas o começo de uma nova identidade. Se você está pronto para essa jornada, não como um espectador, mas como um guerreiro interior, então assista até o fim. Porque o desejo que você domina aqui define o que você será lá. O desejo sexual é o primeiro altar onde a alma é provada. Não diante de demônios com chifres, nem de juízes com martelo, mas diante do próprio corpo. Esse templo de carne que deveria ser vaso de luz, muitas vezes se torna um campo de teste, porque antes de dominar qualquer mundo invisível, o homem precisa dominar a si mesmo. Carl Jung via o instinto sexual como uma expressão poderosa da psique, mas também como um espelho da alma. Ele dizia que o inconsciente nos guia, nos empurra, nos manipula, e que, até tornarmos o inconsciente consciente, ele continuará dirigindo nossas vidas, e nós o chamaremos de destino. Mas e se esse destino for justamente o ensaio espiritual ao qual fomos convocados? O desejo sexual não é um acidente biológico. Ele é uma linguagem. E como toda linguagem arquetípica, carrega uma intenção além do visível. Veja, todo jovem guerreiro é, antes de tudo, testado pela fome, pelo medo, pela dor, e por fim, pelo desejo. O desejo é o teste silencioso, a tentação que não grita, mas sussurra. É o momento em que ninguém vê, ninguém julga, e por isso mesmo, é onde se revela quem você é. Porque o verdadeiro campo de batalha não tem plateia, ele tem espelhos. Você pensa que está caindo por carne, mas está sendo medido por espírito. Há algo profundo e simbólico nesse ciclo de queda e culpa que muitos homens vivem. Não é só vício, é um labirinto espiritual, um ciclo de fraqueza repetida, onde cada sim ao prazer imediato é, na verdade, um não à sua própria missão espiritual. Você não foi feito para ser escravo do impulso. Você foi feito para dominar reinos invisíveis. Mas isso começa no mais íntimo dos combates, aquele travado entre sua vontade e sua fraqueza. E quando você vence essa batalha, não é apenas o corpo que se fortalece, é o espírito que avança. Porque o autocontrole sexual é mais do que disciplina, é governo interior. É a assinatura de quem já não vive em função de desejos passageiros, mas de um propósito eterno. Por isso tantos grandes mestres, guerreiros e líderes de diferentes tradições colocavam o controle da energia sexual como um rito de passagem, não por repressão, mas por transcendência, porque sabiam que quem não governa o próprio desejo, não está pronto para governar nada. E você, tem sido governado, ou governador, tem sido alimento para o seu desejo, ou o senhor dele. Se a sua mente ainda corre atrás do prazer como um cão faminto, entenda, você ainda está na infância espiritual, e está tudo bem, porque o despertar começa exatamente aqui no reconhecimento da guerra, e no desejo sincero de vencê-la. Você não precisa vencer tudo hoje, mas precisa dar um passo, e esse passo é, parar de tratar o desejo como um erro, e começar a tratá-lo como um ensaio, porque esse desejo que te visita,
essa tentação silenciosa, esse impulso súbito, tudo isso é o ensaio. E quando você diz não ao que o mundo chama de prazer, você diz sim ao que o mundo espiritual chama de glória. Esse é o primeiro ensaio. E agora, a jornada começa. Você acha que escolhe o que deseja, mas a verdade é que foi ensinado a desejar. Desde muito cedo, imagens, sons, palavras e sensações começaram a moldar sua percepção de prazer. Você foi condicionado, silenciosamente, a associar prazer ao toque, ao corpo, ao consumo imediato, como um código que foi instalado sem o seu consentimento. E o mais perigoso é que essa programação não está na superfície da mente. Está nas camadas mais profundas, nas sombras. Na zona onde Carl Jung dizia que habita o inconsciente, o lugar onde moram as forças que realmente nos governam. Você se lembra da primeira vez que sentiu desejo? Talvez nem consiga, porque ele chegou como uma névoa suave, como um sussurro sedutor, e foi se enraizando como se fizesse parte de quem você é. Mas e se eu te dissesse que essa parte de você é, na verdade, uma instrução oculta, um comando invisível que repete: você precisa disso para se sentir vivo. Carl Jung falava sobre os arquétipos, estruturas psíquicas ancestrais que habitam o inconsciente coletivo. E entre esses arquétipos está o amante desequilibrado, aquele que busca prazer sem direção, conexão sem compromisso, êxtase sem propósito. Esse arquétipo, quando ativado sem consciência, torna o homem um escravo da própria fome. E a cada nova queda, a alma se afasta um pouco mais da sua origem. Porque o prazer não é neutro, ele molda, ele ensina, ele esculpe a alma para o alto ou para o abismo. A pornografia, por exemplo, não entrega apenas imagens. Ela entrega modelos de desejo. Ela redesenha seu mapa emocional, afetivo, espiritual. E cada cena vista, cada estímulo recebido, não se perde. Ele forma caminhos neurológicos, mas também portais espirituais. Portais por onde você começa a ceder energia, a doar sua atenção, a consagrar sua alma. O que parecia apenas prazer se tornou pacto. E esse pacto é renovado toda vez que você diz sim ao impulso, sem consciência de que está dizendo não ao seu propósito. A mente que cede ao desejo sem filtrar acaba modelada por aquilo que consome. E pouco a pouco, você deixa de ser imagem e semelhança do Altíssimo, e passa a ser reflexo daquilo que te excita. Esse é o preço invisível da programação, mas há uma saída. Carl Jung dizia que tudo o que não enfrentamos no inconsciente acabará surgindo em nossa vida como destino. Ou seja, enquanto você não identificar os padrões que estão te guiando, você vai continuar sendo guiado por eles, como um boneco nas mãos do prazer. E a libertação começa com o reconhecimento: eu fui programado. Essa frase, por si só, já é um ato de rebelião. É o primeiro corte na corrente. É quando você para de se identificar com o desejo e começa a observá-lo como um inimigo infiltrado. Não para negá-lo, mas para dominá-lo, porque o desejo sexual, por si só, não é o problema. O problema é quando ele te domina e molda sua alma sem que você perceba. E se a alma é moldável, então ela também pode ser reprogramada, com silêncio, com jejum de estímulo, com verdade, com confronto. A energia sexual é sagrada, mas nas mãos erradas, se torna uma arma contra você mesmo. É hora de tomar de volta o controle, de silenciar a voz que diz, só mais uma vez, de reverter o feitiço, e escrever um novo código. Porque se o desejo molda a alma, você pode moldar o desejo, e isso muda tudo. A tentação não é apenas um erro esperando acontecer. Ela é um portal, uma passagem invisível entre o mundo físico e o mundo espiritual. E cada vez que você a encara, algo é colocado diante de você, um convite, um teste, uma revelação. Mas a maioria não percebe isso, vê apenas um impulso, uma vontade de se satisfazer, de aliviar, de escapar. Mas por trás do impulso, existe um chamado oculto, quem governa sua casa interior. Carl Jung
Dizia que o inconsciente opera como uma realidade viva, independente da nossa vontade consciente. E a tentação é o momento em que o inconsciente tenta subir ao trono. É quando aquilo que está escondido dentro de você, traumas, vazios, fantasias, pulsões, bate na porta da consciência e exige ser ouvido. Mas você não é um servo, você é o guardião. E o guardião não apaga o fogo, ele decide o que será queimado. A tentação, por mais sombria que pareça, não é o inimigo. Ela é o espelho que mostra quem você ainda não domina. Ela é a lâmina que revela onde sua armadura está frágil. Ela é o portal onde você escolhe entre o prazer imediato ou o crescimento eterno. No mundo antigo, guerreiros espirituais viam a tentação como um rito de passagem. Era ali, diante da fera interior, que o verdadeiro homem nascia. Não no campo de batalha externo, mas na câmara secreta da alma, onde ninguém vê, mas Deus e os espíritos observam. Você pode pensar, mas é só um pensamento, só um clique, só um vídeo. Mas não é, é um voto silencioso, um pacto inconsciente. É quando você troca a presença pela fantasia, o governo espiritual pela entrega sensorial. E toda vez que você passa por esse portal sem consciência, algo se instala, um padrão se reforça, um demônio se alimenta, porque a tentação, quando aceita sem resistência, abre a casa da alma para presenças que não te servem, mas se servem de você. Você já se sentiu mais fraco depois de ceder, já percebeu como após o prazer, vem o vazio, é porque algo foi entregue, algo foi tomado. Na simbologia espiritual, a tentação sempre vem acompanhada de um guardião. É você quem decide o que entra e o que sai. É você quem mantém a porta fechada ou escancarada. E quanto mais você fecha essa porta, mais forte você se torna. Não porque o desejo desaparece, mas porque o guerreiro dentro de você começa a despertar. A tentação é a academia da alma. É o campo de treinamento invisível. É o chão onde os fracos caem e os fortes se levantam. Carl Jung acreditava que o homem só se torna íntegro com consciência. E a tentação é isso, o chamado da sombra pedindo acesso. Mas ao invés de ceder, você pode escutar, respirar, observar e dizer: eu vejo você, mas não sou seu. Porque não há crescimento sem confronto, e não há glória sem guerra. Você não está lutando contra o desejo em si, está lutando contra a escravidão que ele representa, está lutando pela sua alma. E toda vez que você vence, algo muda, seu olhar fica mais firme, sua presença se expande, sua energia se purifica, seu espírito assume o controle, porque você entendeu, a tentação não é o fim, ela é o início da transformação. O portal está diante de você, e o guardião é você. O prazer é doce como mel, mas pode esconder um veneno invisível. A maioria dos homens acredita que, ao buscar prazer, está apenas satisfazendo uma necessidade natural. Mas o que poucos percebem é que existe algo por trás da sensação, algo que observa, que se alimenta, que cresce, conforme você enfraquece. Carl Jung nos ensinou que tudo o que é reprimido na mente consciente, mergulha no inconsciente, e ali ganha vida própria. Forma símbolos, forças, vozes. Essa é a sombra. E o prazer inconsciente, aquele que buscamos no automático, sem presença, sem verdade, sem propósito, alimenta a sombra, fortalece o que há de mais infantil, mais instintivo, mais fraco em nós. E esse lado começa, aos poucos, a governar. Veja, toda vez que você cede ao desejo sem consciência, você alimenta um rei que não é você. Você dá poder à parte mais carente, ansiosa, vazia da sua alma. E essa parte, uma vez fortalecida, começa a comandar decisões, comportamentos, sentimentos. Você acha que está escolhendo, mas é o vício que está decidindo por você. E o que começa como alívio, termina como prisão. Porque não há liberdade onde há compulsão, e não há presença onde há fuga. Jung dizia que aquilo que resistimos, persiste, mas aquilo que olhamos com coragem, se transforma. A pergunta que poucos fazem é o que, exatamente, você está alimentando com seus cliques, fantasias, indulgências.
Porque prazer sem consciência é sacrifício. É como queimar incenso a um Deus desconhecido. Você oferece sua energia, mas não sabe a quem. E existem forças que vivem disso. Forças espirituais, presenças antigas, energias que se ligam ao vício, ao vazio, à culpa, à vergonha. Na linguagem espiritual de várias tradições, isso é chamado de vampirismo energético. Entidades que não se alimentam de sangue, mas de energia vital, de estados emocionais densos, de repetições inconscientes. E o ciclo é sempre o mesmo: prazer, queda, culpa, promessa de parar, nova queda, mais culpa. Esse looping, além de psíquico, é espiritual, porque sua alma se enfraquece, sua vontade desaparece, e seu brilho interior apaga, mas há um caminho de volta, e ele começa quando você muda a direção da oferta. Você pode parar de oferecer sua energia à sombra, e começar a consagrá-la à sua missão, em vez de alimentar fantasias, alimentar a presença, em vez de correr atrás do alívio, buscar a verdade, em vez de fugir da dor, entrar nela, e descobrir onde está a raiz. A repressão não é a resposta, mas a consciência é. Olhe para o que te domina, observe quando o impulso vem, respire, sinta, e pergunte: o que em mim ainda está com fome? Talvez seja carência, talvez medo, talvez solidão, mas nenhuma dessas coisas será resolvida com mais prazer, porque prazer é só anestesia, e você não foi feito para viver anestesiado, você foi feito para viver desperto. Carl Jung diria que o homem que não confronta sua sombra acabará sendo comandado por ela, e chamará isso de destino. Mas o destino pode ser reescrito, quando você decide parar de alimentar o que te enfraquece, e começa a fortalecer o que te eleva. O prazer inconsciente é um veneno doce, mas o prazer transmutado, consciente, ofertado ao sagrado, é remédio da alma. Você não precisa se mutilar, não precisa se odiar, mas precisa escolher o que alimentar, porque aquilo que você alimenta, cresce, e um dia, vai governar. Você já sentiu, mesmo que por um breve momento, o poder de ter dito, não, o silêncio que vem depois, a respiração que se alinha, a mente que clareia. É como se por um instante, o mundo parasse, e algo dentro de você se levantasse do chão. Esse algo é o espírito. É a parte de você que sempre esteve presente, mas que por anos foi sufocada por impulsos, distrações e ruídos. É o rei adormecido, o herdeiro legítimo do trono. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar inteiro, exige que todas as partes da psique se reúnam sob um centro consciente. Esse centro não é o ego, é o espírito desperto, a alma acordada, o homem que sabe quem é, e por isso não se vende por prazer. E é aqui que tudo muda, porque quando o espírito assume o trono, o desejo já não é mais um inimigo, mas um servo. Você ainda sente, ainda deseja, mas agora, você comanda. Não há barulho, não há holofotes, não há plateia. É uma virada invisível, mas sagrada, porque o verdadeiro poder nunca vem de fora. Ele vem do autodomínio. Não é sufocar o que sente, é transcender o que sente, sem se perder nisso. É como estar no meio da tempestade, e ainda assim manter os pés firmes no chão. É como ver o fogo, e saber que você é o altar, não a lenha. Quando você chega nesse ponto, algo dentro de você muda para sempre. Você começa a andar diferente, a olhar com mais profundidade, porque você não está mais no automático. Você está presente, e a presença é o trono do espírito. Veja, todos os grandes homens espirituais da história passaram por esse ponto. Eles não eram apenas sábios, santos ou heróis. Eram homens conscientes do próprio fogo interior. Eles transformaram a energia sexual, essa força bruta, primitiva, magnética, em compaixão, presença, liderança, cura, poder criativo. Eles transmutaram, porque sabiam que o impulso sexual, quando não reprimido nem desperdiçado, se torna uma ponte entre o homem e o céu, e essa ponte só se abre para quem suporta o peso do silêncio, para quem aguenta o desconforto da abstinência, para quem não negocia sua alma por um alívio momentâneo. Esse é o preço.
mas também é o segredo. A verdadeira virada espiritual não acontece num templo, nem com uma revelação mística, mas no instante em que você diz: hoje eu não vou ceder, hoje eu vou governar. Esse é o novo nascimento. É quando o espírito deixa de ser um espectador e assume o comando da alma. Você já não vive mais por instinto, vive por propósito. E esse propósito começa a te mover em direção a coisas maiores. Novas portas se abrem, novas conexões surgem, a intuição se fortalece, a criatividade explode, porque a energia que antes era gasta em prazer vazio, agora foi convertida em força vital. Isso é transmutação, isso é governo interior, isso é o espírito no trono. Carl Jung afirmava que o ser humano só encontra plenitude quando se torna consciente de quem é, e age de acordo com essa verdade, mesmo quando dói, e esse é o chamado agora. Haja de acordo com a sua verdade. Você é rei, você é templo, você é guerreiro, e se lembrar disso todos os dias, será o primeiro passo para nunca mais ser dominado. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando reprimir o desejo. Tentam se distrair, negar, fugir. Mas quanto mais fogem, mais ele cresce, mais ele exige, mais ele se insinua pelos cantos da alma. Mas e se o desejo não for um inimigo a ser destruído, e sim uma chave sagrada esperando ser usada da forma certa? Carl Jung dizia que tudo o que não é trazido à consciência se torna destino, e o desejo inconsciente se torna compulsão. Mas o desejo iluminado se torna propósito, porque a energia que pulsa no desejo é real, é intensa, é magnética. Ela não precisa ser rejeitada, ela precisa ser redirecionada. Pense, o que move um homem a enfrentar a dor da abstinência, o fogo da solidão, a batalha invisível contra si mesmo, é força. Mas mais do que isso, é direção. Quando você tem propósito, o desejo encontra um novo lar. Ele deixa de correr solto e começa a servir a uma causa maior. A energia que antes você entregava a fantasias, agora é usada para construir, criar, curar, proteger, ensinar, orar com profundidade, trabalhar com excelência, olhar nos olhos com firmeza. Essa é a transmutação. O mesmo fogo que te queimava, agora te aquece. A mesma vontade que te fazia cair, agora te levanta. Carl Jung via o desejo como expressão do arquétipo do Eros, o impulso de unir, criar, transcender. Mas quando o Eros é frustrado, ele se torna destrutivo. Vira vício, vira sombra, vira buraco. Por isso, o segredo nunca foi matar o desejo, mas dar a ele uma missão. E que missão é essa? É a missão da sua alma, aquela que você talvez tenha esquecido, mas que ainda pulsa dentro de você, esperando ser reacesa. Talvez você tenha sido chamado para liderar, para curar, para transformar ambientes, para criar algo belo, para ensinar, para proteger sua casa com integridade, para se tornar um homem raro num mundo fraco. Mas enquanto seu desejo estiver desgovernado, ele será um ladrão de energia, um rombo invisível por onde escapa sua força, sua clareza, sua direção. E você vai continuar andando em círculos, achando que é falta de motivação, quando na verdade é desperdício energético. Todo homem que desperta para isso sente o mesmo, um chamado para ser maior, não no sentido egóico, mas no sentido espiritual, maior que o vício, maior que o instinto, maior que o passado. Você já viu guerreiros antigos que faziam voto de castidade não por medo, mas por disciplina energética. Eles sabiam, cada gota de desejo retido se torna flecha no espírito, se torna visão, presença, poder invisível. Essa é a chave, redirecionar o desejo para a construção do seu destino. E não precisa ser radical, mas precisa ser firme, precisa ser consciente. A cada impulso que você controla, a cada queda que você transforma em reflexão, a cada tentação que você enfrenta de pé, você sobe um degrau invisível, degraus que o mundo não vê, mas o céu observa, e o seu espírito reconhece. Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é,
além do desejo, da sombra, da imagem social. E essa jornada só começa quando você entende que o desejo não é o fim, é o começo, é o combustível da alma. Se você souber onde acender essa chama, então pare de fugir dele, pare de se odiar por senti-lo, e comece a perguntar: o que meu desejo está tentando me mostrar? Para onde essa energia quer me levar? Talvez a resposta seja: para o seu propósito mais profundo. Há uma hora em que o desejo deixa de ser um fardo, deixa de ser tensão constante entre carne e espírito. Essa hora não chega por acaso, ela nasce da maturidade da alma, do homem que passou pela dor, pelo silêncio, pela queda e pela reconstrução, e finalmente compreendeu. Compreendeu que o desejo sexual não era o inimigo, era o mestre, o instrutor secreto, a lição mais intensa da escola da alma. Carl Jung dizia que o símbolo mais poderoso da psique é aquele que integra os opostos, e o desejo sexual é exatamente isso. Ele une corpo e espírito, instinto e consciência, terra e céu. Mas só o homem desperto é capaz de ver isso. Os outros só veem carne. Os outros só veem pecado ou prazer. Mas o homem desperto enxerga a ponte. Ele vê que, ao sublimar o desejo, não está perdendo nada. Está transformando tudo. A energia que antes o derrubava agora o eleva. A vontade que antes era compulsiva agora se torna criativa. A mesma chama que incendiava, agora ilumina. Esse é o ponto de virada espiritual, o momento em que o desejo se converte em visão, em oração profunda, em presença curadora, em magnetismo silencioso. E nesse estado, tudo muda. Você entra num espaço onde o desejo não mais te governa, mas te serve, te impulsiona, te conecta com o divino. Você olha para uma mulher e já não há devoração no seu olhar. Há reverência, há reconhecimento. Você não quer mais possuir. Você quer proteger. Você não busca mais saciar. Você quer edificar. Porque o desejo sublimado é amor sem dependência. É força sem ego. É conexão sem carência. Jung chamaria isso de integração da anima. O princípio feminino interior, que uma vez reconhecido e honrado, nos torna mais completos, mais compassivos, mais livres. Esse é o portal final, o lugar onde o desejo deixa de ser sombra e se torna luz alquímica. Mas atenção, esse portal não se abre com esforço, ele se abre com presença, com entrega, com verdade. Você não precisa forçar nada. A transmutação acontece quando você para de lutar contra o desejo e começa a conduzi-lo com maturidade espiritual. Pense como um maestro. A orquestra do seu corpo está tocando. O desejo é o instrumento mais potente. Você pode deixar ele desafinar toda a melodia, ou pode fazer dele o violino mais sublime da sua sinfonia. E isso exige escuta, exige silêncio interior, exige que você se pergunte: o que estou fazendo com essa energia que carrego? Porque no fim, tudo é energia. E toda energia carrega uma escolha. Você pode usar seu desejo para adormecer, ou para despertar. Pode usá-lo para se enterrar no prazer, ou para se elevar à presença. Pode usá-lo para se afastar de Deus, ou para voltar para casa. Porque cada impulso é uma seta. E ela pode apontar para a queda, ou para o céu. Você escolhe. Carl Jung diria que o verdadeiro homem não é aquele que não sente, mas aquele que sente, e ainda assim governa. Então hoje, neste momento, honre o seu desejo, mas não se curve a ele. Guie-o, consagre-o, transmute-o, porque você já entendeu. Esse desejo que pulsa dentro de você não é apenas desejo sexual, é o ensaio para o mundo espiritual. E o mundo está te observando, a vida está esperando. E o céu está pronto para te receber. Se esse vídeo falou com a sua alma, então deixe um comentário dizendo: eu escolho governar o meu desejo. Compartilhe com outros homens que também estão nessa luta invisível. Se inscreva no canal O Buscador e ative as notificações para não perder os próximos ensaios espirituais da alma masculina. Você não está sozinho.
e a sua batalha é sagrada.